Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores. Olha aqui, que são as nossas crianças de 9 e 10 anos. Hoje estamos finalizando mais um trimestre e que trimestre abençoado. Como eu sempre falo, a gente não só ensina, né? A gente aprende. E às vezes a gente aprende quando está estudando para ministrar para as crianças e a gente aprende também com as próprias crianças. Então eu acredito que vocês tenham tido muito aprendizado aí, tenha passado e tenha adquirido bastante aprendizado durante todo esse trimestre que a gente começou lá na criação e hoje a gente finaliza o livro de Gênesis, né, o nosso trimestre foi baseado no livro de Gênesis, então a gente passou aí pela criação, Arca de Noé, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, e hoje a gente vai finalizar com um personagem que é um dos meus favoritos, tenho muitos favoritos, e é um dos meus favoritos porque José, ele traz muitas lições, né, para a nossa vida, já dei spoiler aí do personagem, e nos mostra como perseverar, né, mesmo em meio a tanta coisa e assim na vida da gente, né, tantas coisas às vezes acontecem e às vezes a gente acha que não tem mais saída, não tem mais solução e às vezes a gente até esquece que a gente tem um Deus tão grande do nosso lado, né? E José, ele é um exemplo vivo de perseverança. José, ele foi vendido por seus irmãos, seus irmãos tinham inveja dele e procurava matar ele, e foi vendido, foi levado para o Egito, e a gente vai aprender, vai ver um pouquinho mais do que aconteceu com ele lá no Egito hoje, mas ele manteve-se firme, né? Ele se manteve firme ali em Deus, não abandonou a sua fé em Deus, e a gente vai ver que de escravo, olha aqui meu chicote para representar o escravo, de escravo ele virou algo aí, ó, bem acima. Aqui, ó, esse chicote, eu fiz algumas listrinhas aqui, algumas fitinhas de emborrachado preto, e aqui eu colei tudo junto e enrolei para fazer o cabo do chicote, ó. Então aqui, isso aqui você pode utilizar para várias histórias. Tem aí Paulo e Silas, tem aí os escravos lá do próprio Egito lá na época de Moisés, então você pode utilizar para outras histórias. Mas vamos lá. O título da nossa lição de hoje é José, o governador do Egito. Se vocês perceberem, a lição anterior, o título era Os Sonhos de José. E hoje, ó, já José, governador do Egito. Então já é algo, né, acima, e a gente vai ver que Deus, ele fez coisas extraordinárias na vida de José porque ele se manteve fiel. A nossa leitura está lá em Gênesis 41, capítulo 41, capítulo 42, tá? E o nosso objetivo de hoje é reforçar que Deus cumpre fielmente as suas promessas, tá? Você também tem que passar para os seus alunos que Deus, ele faz a promessa, tá? Mas isso não quer dizer que vai se realizar daqui a uma semana, ou no outro dia, ou daqui a um mês. José, por exemplo, quando ele foi vendido por seus irmãos, ele tinha ali uma média de 17 anos, mais ou menos. E quando ele se tornou governador do Egito, ele já tinha em média seus 30 anos. Então, são aí 13 anos aí da promessa, né, até o cumprimento. Então, é bom deixar sempre claro que Deus, ele é Deus de promessas, Deus, ele cumpre promessas, mas Deus, ele tem o tempo dele para realizar as suas promessas, para cumprir as suas promessas, tá bom? O nosso memorizando está lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, imagina, às vezes a gente tem feito José, né? Sofreu tanto, sofreu, mas mesmo que José não tivesse tido vitória, mesmo que ele não tivesse as promessas e que ele não tivesse se tornado governador do Egito, mas ele tinha um céu aguardando ele. Então nada, nenhuma riqueza daqui do mundo, nenhuma glória aqui do mundo se compara à glória que nos aguarda no céu.
e para isso precisamos estar firmes e fiéis a Deus para chegar lá, tá bom? E aí eu fiz aqui o nosso memorizando, tá aqui ó, no papel, tá? Trouxe aqui para falar aquilo que eu sempre falo. Mesmo que você traga no papel, mesmo que esteja na sua lição, mas abra a Bíblia, tá? Abra a Bíblia para ler a palavra de Deus, para que as crianças elas tenham em mente que elas precisam da Bíblia, tá? Ela precisa abrir, isso aqui é a palavra de Deus. E você é espelho, como eu sempre falo. Se você traz a Bíblia, se você não traz a Bíblia, a criança também não vai trazer. Vai, vou levar a Bíblia para quê? A tia não usa, tá? Então, leve sua Bíblia, use a sua Bíblia e mostre para as crianças que isso aqui é a palavra de Deus, tá bom? E aí, a nossa história, né, é a de José. Aqui eu tenho uma túnica que eu fiz há um tempo atrás. Eu peguei TNT e saí cortando em tiras e costurei, por isso está bem costuradinho assim, tá? Para montar a túnica de José. Lembrando que criança ela precisa de visual, ela precisa de algo que traga ela para a lição, que traga ela para a história. Se você ficar ali só contando, ela vai imaginar do jeito dela. Se você traz tia, mas eu não tenho uma túnica colorida, traz, sei lá, um jaleco lá e diz, a diferença é que aqui tinha muitas cores, contanto que eles estejam pegando, eles estejam vendo, tá? Para trazer um pouquinho da história, trazer eles para a história, tá bom? E aqui tá a minha túnica que eu fiz há um tempo, já tem um tempinho já, e tem servido até hoje, tá? E aí, quando José, ele tem os seus sonhos, né? Ele sonha aí, a gente aprendeu na semana passada, tem alguns sonhos. E os seus irmãos agora começam a ter inveja dele por esse sonho, porque achavam que José estava querendo ser maior que eles. E ele agora vai ser vendido, né? E vai ser levado para o Egito como escravo. Lá ele é comprado por Potifar. Por conta de uma calúnia da esposa de Potifar, ele vai parar na prisão. Vai lá, ó. De novo, volta lá, vai lá para a prisão, né? Ainda como escravo, né? Continua escravo, mas agora ele vai para a prisão. E lá, ele chega 2 homens lá, um copeiro e um padeiro. Lembrando que antes disso, ele se torna responsável pela prisão, porque o carcereiro ele ganha a confiança do carcereiro por ser um homem decente, por ser um homem bom. E aí vem esses 2 homens que haviam sido presos por Faraó, né? O Faraó tinha mandado eles para a prisão. E lá, cada um tem um sonho. O padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho e perturba aqueles 2 homens. E José, ele vai lá e interpreta aqueles sonhos, onde o padeiro, com 3 dias, seria morto, e o copeiro, com 3 dias, voltaria para a sua função antiga, né? E aí, dessa forma acontece, da forma que Deus ele inspirou José lá, José interpreta e se cumpre. José diz assim, olha, lembra de mim quando tu voltar lá, tá? E aí, alguns anos se passam. E agora é o Faraó que tem 2 sonhos. No primeiro sonho, você olhar aqui, ó, tinham 7 vacas gordas, bonitas, cevadas. Você olhava, poxa, que vaca bonita, né? Que vaca bonita, bem tratada, bem cuidada. E, de repente, emergia do Nilo, do rio Nilo, 7 vacas feias, magras. E, de repente, elas começavam a engolir as 7 vacas bonitas, gordas, cevadas. E a Bíblia diz que mesmo engolindo as vacas gordas, elas continuavam magras. Então aí, imagina comigo, você vai falar isso para sua criança, tá? Imagina comigo, às vezes a gente tá com fome, a barriga seca, quando a gente come, tô com a barriga cheia. Só que aqui, no caso aqui, as vacas magras, elas não engordaram, era como se ela não tivesse comido nada. E o Faraó fica meio aperreado com aquele sonho. E aí vem um outro sonho, 7 espigas bonitas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Chega a estar brilhando e de repente vem 7 espigas secas, ressequidas e tomam conta dessas 7 espigas bonitas. E aquele sonho incomodou Faraó, né? E ele disse assim, ó, manda chamar aí os sábios, todos os sábios que tem aí no Egito,
para ver se desvenda esse sonho aí, porque tá me aperreando. E aí é quando o copeiro, ele lembra de José e diz assim, ó, tem um lá na prisão que interpretou o meu sonho e eu tô aqui por conta disso. Então manda chamar ele. Quando chamou José lá, né, José ele interpreta aquele sonho e diz que haverá 7 anos de fartura e logo após 7 anos de fome. E a Bíblia diz que Faraó, e José ele diz, né, que teria que ter um homem sábio para fazer algumas coisas para que isso não acontecesse. E Faraó tira o seu anel, o anel do Faraó do dedo, aqui ó. Peguei um anel lá e agora ele bota no dedo de José, e dá poder a José para José fazer o que ele quisesse lá no Egito para evitar que o povo perecesse durante esses 7 anos de falta, né? De falta de alimento, falta de gado. E José agora ele se torna maior no Egito. E a única pessoa que havia no Egito acima de José era o próprio Faraó. Então o Faraó ele pega, bota aqui, ó, dá seu anel em sinal de autoridade, né? A Bíblia, ó, o único homem que a Bíblia relata que bota um colar de ouro aí, ó, no pescoço de José. Esse colar aqui, ó, eu fiz. Isso aqui é aqueles pratinhos, tá? De bolo, de papelão. Peguei papel laminado, ó, cobri aqui e montei o colar de José. Então ele bota esse colar no pescoço de José. Olha aqui, ó. A coroa, vamos chamar de coroa, né? Tem um outro nomezinho mais complicado, mas aqui, ó. José agora, ele vai viver como egípcio, olha só. Tudo isso aqui, deixa eu ver se tá. Tudo isso aqui são coisas que vão trazendo o aluno para a história, tá bom? Esse coisa que eu fiz aqui, ó. É um triângulo, ó, tá vendo? Um triângulo de TNT, isso aqui já tem um tempinho. Botei um emborrachado branco aqui, ó, para atacar na cabeça e botei velcro. E fiz esse coisinha aqui de emborrachado, essa partezinha aqui de emborrachado dourado. E aí você já traz. Com isso aqui, você tá trazendo, e aí você vai ver que, cara, tia, eu quero colocar. Elege um José do Egito lá, veste ele. Inclusive, há um tempo atrás, o nosso José, lá na minha sala, foi o presbítero Gastone, a gente vestiu ele lá de José. E na parte, né, que Faraó ele dava o anel a José, ele entrou já todo caracterizado. Então, isso muda tudo na aula, tá bom? Então, é bem interessante que vocês façam, porque traz a criança para a aula, tá bom? Então, ó, Faraó dá o seu anel, bota ali, ó, bota o anel dele no dedo, sinal de autoridade, dando autoridade a José, dá um colar e ele agora começa a viver como egípcio. E a Bíblia diz que toda a nação ela é salva, porque agora ele começa a estocar alimentos e agora chega um momento que seus próprios irmãos eles vêm comprar e aí ele reconhece os irmãos e tem toda aquela história que é interessante que você passe para os seus alunos, tá bom? Que é ali a história da reconciliação e a história do perdão, né? Porque José ele tinha tudo para ficar com raiva dos irmãos dele, né? Ficar com raiva, não querer dar o alimento. Mas José, ele tinha Deus no coração e ele sabia, ele entendia que ele precisava perdoar seus irmãos. Lembra um tempo atrás, quem está aqui um pouquinho mais de tempo vai lembrar que eu fiz uma dinâmica aqui do perdão, que é o seguinte, você vai pedir para a criança, se você tiver um local aberto na sua igreja, tá? Com segurança, você vai levar eles, vai pegar uma pedra, vai dar cada um uma pedra e vai pedir, por exemplo, para eles beberem água com aquela mão. Isso aqui está representando a minha pedra, tá? Você vai pedir para ele beber água com aquela pedra na mão, tá? Pentear o cabelo, fazer uma trança, não sei, atacar o sapato, fazer o lacinho do sapato. E você vai dando atividades para eles fazerem com aquela mão que está com a pedra. E você vai dizer que aquela pedra ali é quando você não libera o perdão. Aquela pedra é o perdão. Quando você
segura ali aquele perdão e você não libera aquele perdão, tudo fica mais difícil. Para você beber água vai ser mais difícil, para você pentear o cabelo, para você atacar o lacinho do seu pé, do seu sapato. Então tudo fica mais difícil quando você não libera o perdão. Então faz essa dinâmica do perdão com eles, tá bom? E aí eu montei para vocês aqui algumas atividades de final de trimestre, tá? Não terminei a história, porque a gente preciso montar para vocês aqui o nosso final de trimestre, que é quando você vai avaliar o desempenho das crianças, se elas lembram o que aconteceu durante todo, se elas lembram, né, durante todo o trimestre, quais lições foram dadas, e você vai fazendo algumas perguntas. Primeiro aqui eu montei esse caça-palavras aqui, ó. Esse caça-palavras, ele tem palavras da lição 1 até a de hoje, tá bom? Então, eu não botei nível fácil não, porque nossos juniores são muito inteligentes, muito espertos. Então, tá aí o nosso caça-palavras. Aqui eu imprimi em pôster, né, 2 folhas, para ficar maiorzinho para vocês verem. Se vocês acharam aí, já coloca aí nos comentários qual foi a palavra que vocês acharam, tá bom? E aqui eu montei, ó, que dá para você imprimir e dar um para cada aluno. Você vai escolher se você vai querer fazer assim, grande com todo mundo, tá? Que é uma opção. Ou você vai querer fazer aqui, faz em grupo. Vamos lá, grupo A e grupo B, e ver quem termina primeiro, e você vai ver que vai ser bem divertido. E nesse daqui é do professor, porque na hora da agonia, às vezes a gente esquece onde é que tá a palavra. E aqui tá o caça-palavras, na parte de baixo, ó, onde tá cada palavra. Então esse material tá aí na descrição do vídeo, tá? Vai lá e dá uma olhada. E vai ser bem legal você fazer isso. E eu montei também aqui vamos dizer, uma caça ao tesouro. Vamos chamar de caça ao tesouro. Nesse aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui tem, por exemplo, uma setinha no número 8 e diz assim, volte 3 casas. Isso aqui vai ser como um jogo de tabuleiro qualquer. Não sei se você vai fazer por dupla ou por equipe, não sei. Ou você vai fazer todo mundo junto, aí fica a seu critério, tá? E aqui, ó, a criança vai jogar e sai o número 6. Ela vai vir com o íconezinho dele, pode ser uma tampinha de garrafa PET, tá bom? E vai vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar na casa do número 6, ele vai vir aqui, ó, e vai puxar uma pergunta. Vamos ver qual vai ser a pergunta. Qual o nome do pai de Abraão? Essas perguntas que estão aqui, todas elas fazem parte do trimestre, tá? Eu saí pegando lá coisas que tem na nossa lição. Qual o nome do pai de Abraão? Aí a criança vai dizer Terá. Pronto, ele vai vir aqui e vai botar a tampinha dele aqui. E se ele errar, ele vai voltar para o início, tá bom? Só vai ocupar a casinha se ele acertar. Deu para entender? Então, esse material também está aí na descrição do vídeo. Junto com essas perguntas aqui, eu acredito que tem uma média de 30, 35 perguntas aqui, que você pode estar utilizando. Ou você pode fazer as suas próprias perguntas. Mas é bem interessante vocês fazerem isso, porque você vai estar avaliando o seu aluno e vai estar brincando. E criança aprende brincando. Então, não deixa de fazer esse material, também tá aí. Lembrando que ele tá em A4, tá bom? Tá no tamanho A4, mas você pode fazer feito eu fiz aqui, imprimir em tamanho pôster, tá? Que são 2 folhas de ofício e já fica maiorzinho aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus alunos, a sua aula, que sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Estamos encerrando mais um trimestre, esperamos vocês aqui semana que vem para mais um trimestre, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta. O comentário de vocês é muito importante pra gente, porque a gente sempre sabe onde está errando, onde está acertando, e a gente vai fazendo tudo para que seja o melhor para a glória de Deus, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.